Nós estamos aqui no templo da Assembleia de Deus da Penha, na quinta-feira da Vitória. Claro que vitória é todo dia, mas nós damos assim o nome do culto da quinta-feira da Vitória, porque nós fazemos aqui orações especiais para que o povo de Deus conquiste vitórias, mas é um culto marcado pela palavra de Deus. A Assembleia de Deus da Penha, cujo pastor é o pastor José Santos, que é o pastor da igreja, e nós queremos trazer uma palavra para você, tratando com o passado, presente e o futuro. Dizer que eu vou tratar do passado, do presente e do futuro, eu estou dizendo que eu estou tratando com o tempo. Uma definição bem simples de tempo. Uma definição simples de tempo. Definição bem simples. O que é tempo? Sucessão de anos, meses, dias, horas, minutos e segundos que dá ao homem a noção de passado, presente e futuro. Eu quero ler um texto da Bíblia que engloba estas dimensões de passado, presente e futuro. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, capítulo 3, versículo 13 e versículo 14. Abra então a sua Bíblia na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versículo 13 e versículo 14. Diz assim a palavra do Senhor através do apóstolo Paulo. Filipenses, capítulo 3, versículo 13 e versículo 14. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, passado, avançando para as que estão diante de mim, presente, prossigo para o alvo, futuro. Eu quero então tratar com vocês sobre essa questão de passado, presente e futuro. Falar do tempo da nossa vida. Você sabe que o homem vive num espaço de tempo. Um espaço de tempo é a sua vida aqui na terra. O passado, ele tem uma grande influência sobre a nossa vida, porque afinal de contas, o que você é hoje é resultado de toda uma construção que passou. O que eu sou hoje, o que nós somos hoje, é uma construção de um tempo que passou. Passado é um tempo anterior. Por isso que o passado exerce grande influência na vida das pessoas. Determina, marca. E quando eu estava analisando sobre essa questão de passado, que é o tempo anterior, eu cheguei à seguinte conclusão: entre tantas coisas que eu devo considerar do passado, eu englobei nessas duas questões que eu vou dizer para você. O que eu tenho que esquecer e o que eu não posso esquecer com relação ao passado. Tudo que vem à minha mente, ao meu pensamento sobre o passado, o tempo anterior, eu chego a essa conclusão: o que eu tenho que esquecer e o que eu não posso esquecer. Já que o passado tem o poder de marcar a vida das pessoas, de determinar, de perturbar o seu presente e o seu futuro, então é bom você saber o que é que você tem que esquecer, porque pode te perturbar, pode te estragar no presente e pode neutralizar o seu futuro, e o que é que você não pode esquecer.
Porque são coisas que vão te abençoar no presente e que vão te ajudar na sua caminhada para o futuro. O que é que a gente tem que esquecer? Aí tinha que falar de tanta coisa, mas eu escolhi algumas principais. O que é que a gente tem que esquecer do passado? Primeiro, dos nossos pecados. Meu amado irmão, quando você peca contra quem? Em primeira instância, contra Deus. Você pode pecar contra o irmão, você pode pecar contra a igreja, você pode pecar contra a natureza de Deus, mas no fundo é contra Deus, porque quem estabelece a regra é Deus. Se não houver regra, não há pecado, porque não há o que transgredir. Então, o pecado foi estabelecido porque Deus estabeleceu regra. E quando você transgride a regra de Deus, você peca. E tem gente que vive se culpando pelos pecados passados. Só existe um ser que podia cobrar os meus pecados. Porque quando eu peco contra Ele, que é Deus. Se tem alguém que devia de me lembrar, Silas, quando você tinha 18 anos, você fez uma, está anotado aqui, hein? Ó, eu tenho outra anotada quando tu fez aos 21, hein? E quando você fez aos 30 anos, está aqui aos 33, idade que Cristo morreu, hein? Quase que eu passei o cerol em você. Está aqui anotado, hein? O único que podia me cobrar dos meus pecados passados, daquilo que eu fiz atrás, é Deus. Mas sabe o que Deus diz para mim e para você? Em Hebreus 10, 17: dos teus pecados não me lembrarei mais. Se Deus não quer lembrar dos meus pecados, por que é então que eu vou ficar me lembrando deles? Culpa, porque eu fiz isso. Não devia de ter feito. Que coisa feia eu fiz. Que coisa terrível. Não, eu não me perdoo. Deus é que podia cobrar de você. E Ele diz: olha, eu não quero me lembrar do que você fez, porque você vai ficar se martirizando pelos seus pecados. Quando você fica vivo na tua memória teus erros do passado, você dá legalidade ao diabo para te acusar. Apocalipse 12:10 diz que Satanás é o acusador de dia e de noite. Aí o diabo fica: tá vendo? Você fez isso mesmo, não vai ter jeito para você não, tá vendo? Você fez isso. Eu estava de olho em você, eu estava te vendo, hein, quando tu fez aquela bobagem. Olha, o diabo, quando você não quer esquecer dos seus pecados e quer deixá-lo vivo na sua memória, na sua mente, você dá legalidade ao diabo para te acusar. 2, o que é que a gente tem que se esquecer, hein? O que é que eu tenho que esquecer, hein? Das ofensas dos outros contra mim. O pecado dos outros que me atinge. Tem que esquecer. Pastor, o senhor não sabe o que meu pai fez há 17 anos, 8 meses, 3 dias, 10 horas e 15 minutos. O senhor não sabe o que meu pai fez comigo, pastor. O senhor não sabe. O senhor não sabe o que aquela bruaca da minha mãe fez. O senhor não sabe o que aquele tio fez comigo, o que aquele patrão, ou aquele ex-marido, aquele ex-namorado. Querido, se você mantiver vivo na sua mente, no seu coração, na sua memória, as ofensas dos outros contra você, sabe o que acontece? Eu vou te mostrar. Um versículo aqui que eu vou citar tem 3 coisas. Hebreus 12:15. Ninguém se prive da graça de Deus. Alguma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Aqui tem 3 coisas que acontecem quando você quer manter vivo na tua mente e no teu coração as ofensas dos outros contra você. Primeiro, ninguém se prive da graça de Deus. Se você manter vivo no teu coração o pecado dos outros contra você, você deixa de receber as bênçãos de Deus. É isso que o escritor está dizendo. Nenhuma raiz de amargura brotando. A ferida fica aberta, o negócio fica vivo. Parece que toda vez que você lembra do fato,
está acontecendo naquela hora. Dói, machuca. Terceiro, alguma raiz de amargura brotando por ela muito se contamine. Sabe qual é o problema? É que a tua bronca, a tua raiva, o teu ódio contra alguém que te fez mal, você acaba compartilhando isso com outras pessoas, e aquelas outras pessoas que não tem nada a ver com peixe, passam a ficar com raiva daquela outra pessoa que te fez isso. Você acaba contaminando outros. Sabe o que acontece quando você mantém vivo na tua memória, no teu coração, o pecado dos outros em relação a você? Você impede o perdão de Deus. Mateus capítulo 6, versículo 14 e 15. Se perdoardes aos homens as suas ofensas, vosso Pai celestial perdoará a vós. Mas se não perdoardes aos homens as suas ofensas, vosso Pai celestial não perdoará também as suas ofensas. Um princípio espiritual. Se você não perdoa quem te ofendeu, você também não recebe perdão de Deus. É o que diz o texto. 5. Sabe o que acontece com a pessoa que mantém na sua mente, no seu coração, a ofensa, o mal que alguém fez? Sabe o que acontece? Também você dá legalidade ao diabo. 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 10 e 11, Paulo fala uma coisa interessante. Olha o que Paulo diz para a igreja de Coríntios. A quem vós perdoardes, eu também, se é que tenho perdoado. Se eu tenho perdoado, faço isso por amor a vós e na presença de Cristo, para que não sejamos vencidos por Satanás, porque não desconhecemos seus ardis. Sabe o que Paulo está dizendo? Olha, se a gente não perdoar esse camarada que fez essa ofensa, nós damos campo para o diabo nos vencer. É Paulo que está dizendo isso. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 10 e 11. Porque eu não desconheço os seus estratagemas. Quem sabe tem alguém aqui essa noite na igreja, ou me vendo por uma fita por esse programa, que você não tem conquistado vitórias na sua vida, e você fica procurando resposta, e Deus está te fazendo ouvir isso. É porque você guarda alguma ofensa que alguém fez contra você. O que a gente tem que esquecer, hein, do passado, hein? 3. A gente tem que esquecer os nossos pecados. Temos que esquecer a ofensa dos outros contra nós. Terceiro, nossas atitudes erradas não são pecados. Sabe? Oportunidade que a gente joga fora, indecisões, falta de ousadia, outras vezes falta de tranquilidade, dá bobeira, fala o que não deve. Não estou falando de pecado. Estou falando do boberol que nós damos na vida. E que muitas vezes, caramba, como é que eu fui jogar essa oportunidade fora? Caramba, como é que eu fui fazer isso? E quando você começa a remoer essas bobeiras, essas atitudes erradas, que não são pecados, traz tristeza, traz depressão, traz angústia. Você tem que esquecer. Você tem que esquecer. O que a gente tem que esquecer, pastor? Sabe o que a gente tem que esquecer? Em quarto lugar, as coisas ruins da vida. Não estou falando de pecado, não estou falando da ofensa dos outros, nem das bobeiras que eu dou na vida. Eu estou falando das coisas que acontecem que não estão no nosso controle. Aquilo que Eclesiastes 9:2 diz: tudo sucede igualmente a todos. Um desastre, um acidente, uma enfermidade que te deixou alguma sequela. As coisas que acontecem que estão fora do nosso controle. Uma perda, alguma coisa que acontece e que eu e você não controlamos. As coisas da vida. E que isso tem marcado e perturbado você. Aí você diz assim: pastor, pelo amor de Deus, me dá uma receita para esquecer. Porque esse trem doido fica martelando aqui no meu tutano. Me dá uma receita, pastor, eu quero esquecer. Bem, eu
preciso dizer para você o que é esquecer. Porque quando eu falo para você que nós temos que esquecer os nossos pecados, a ofensa dos outros, as atitudes erradas que a gente toma, as bobagens que a gente faz na vida e que não é pecado, ou as coisas ruins que acontecem, você tem que ver por dois ângulos o que significa esquecer. Primeiro, no sentido literal da palavra. Ser apagado da tua memória. Pode acontecer. Mas existe um outro fator. Você tem memória. E você tem pelo menos dois processos na sua memória. Memória de curto prazo e memória de longo prazo. A memória de curto prazo, os fatos menos importantes são jogados fora. A memória de longo prazo registra os fatos mais importantes e as coisas que nos marcaram. E aí esquecer, sabe o que significa? É que se passar pela tua memória, se o teu processo mental buscar lá na tua memória um fato do passado e vir à tona essas coisas que eu falei, não te causa dano algum, não te causa problema nenhum. Você pode lembrar até de um pecado passado, você pode até lembrar de alguém que te ofendeu, mas aquilo não te causa espécie. Aquilo não perturba teu emocional, aquilo não estraga a tua vida, não tem efeito nenhum sobre você, porque você não pode jogar sua memória fora. Quando Paulo está dizendo, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, ele está falando daquele estilo farisaico de vida que ele levava. Foi ele que consentiu na morte de Estevão, foi ele que botou muito crente na cadeia. Isso aí eu não quero me lembrar, mas eu vou mostrar para você que tinha coisas que Paulo não esquecia. Já já eu te mostro. Então esquecer, você tem que entender esses dois sentidos. No sentido literal, nunca mais vem para a tua memória. E no outro sentido, se aparecer na sua memória, não causa efeito nenhum sobre você. Porque no seu sentimento, nas suas emoções, aquele fato está resolvido, está esquecido. Então qual é a receita para a gente esquecer, pastor? Seja numa ou noutra perspectiva que o senhor acabou de falar. Eu vou te dar a receita. Primeiro, na questão dos seus pecados, aceite o perdão de Deus. Aceite. Aceite o perdão de Deus, meu filho. Não importa quanta bobagem você tenha feito no passado, quão grande é o teu pecado, o sangue de Jesus te purificou de todo o pecado. Aceite isso. Receba isso. Aceite o perdão de Deus. Quanto à questão da ofensa dos outros, libere perdão. Porque sabe qual é o problema da ofensa dos outros? É que toda vez que você se lembra, é como se o fato tivesse acontecendo naquela hora. Eu já observei pessoas que vêm contar coisas ruins do passado. A voz embarga, muitos choram, muitos não conseguem falar direito, muda semblante, começa a suar. Parece que a pessoa está vivenciando aquele fato que aconteceu há 15 anos atrás, porque ela não conseguiu liberar perdão. Você libera perdão, que o caixa emocional da tua vida vai ser zerado. Vai zerar. Libera perdão para esse pai terrível. Libera perdão para essa mãe ignorante. Libera perdão para esse ex-marido. Libera perdão para quem te fez mal. Libera perdão, porque se você não liberar, o maior prejudicado é você. Não é a pessoa que fez. É você. Então libere perdão. Se você quer tirar da sua mente, quer esquecer essas coisas ruins que eu falei, você vai ter que dar um antídoto. Pense coisas boas. Pense coisas boas. Filipenses 4:8. Quanto a mais, irmãos, tudo que é honesto, tudo que é verdadeiro, tudo que é justo, tudo que é amável, tudo que é puro, tudo que é de boa fama, se algum louvor, se alguma virtude, nisto pensai.
Irmãos, há um princípio espiritual em Romanos 12, 21. Não te deixes vencer do mal, mas vença o mal com o bem. Esse princípio espiritual de que o bem sempre vence o mal, vale para a tua mente também. Se você botar coisas boas na tua mente, você vai derrotar as coisas ruins na tua mente. Não é à toa que Lamentações capítulo 3, versículo 21 diz: olha, eu não trarei à memória aquilo que não me traga esperança. Eu não vou trazer a memória. O que não me traz esperança, eu não vou trazer a memória. Não me interessa. O que não é bom, eu não vou trazer a memória. Se você quer vencer pensamentos maus, coloque pensamentos bons. Porque tem gente que adora falar de desgraça, desastre, chega a babar pelos cantos. Pastor, a primeira página do jornal que eu leio, eu corro para a notícia. 10 traficantes fuzilados e um ainda veio a carrinho de mão, sendo transportado. Adoro sangue, desgraça, desemprego, miséria. Só você vai ficar na tua mente só com bobagem? Só com pensamento ruim? Se você quer vencer esses pensamentos, se você quer apagar esse passado que você deve apagar, 3, volte os seus pensamentos, 3 não, 4, volte os seus pensamentos para Deus. Olha o que Paulo diz em Colossenses 3:2. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Sabe o que Paulo mostra? Que há um pensamento superior e um pensamento inferior. Se você ficar pensando nas coisas aqui dessa terra, ah, meu Deus, o pecado, ah, meu Deus, o que me ofenderam, ah, meu Deus, a bobeira que eu dei, ah, meu Deus, os acidentes da vida, ah, como eu sou limitado, ah, como eu sou pequeno, ah, como eu não consigo, ah, meu Deus, tudo isso que aconteceu, isso é pensamento inferior, isso é pensamento menor. E aí Paulo diz: olha, pensai nas coisas que são de cima. Pense na grandeza de Deus, que Deus pode mudar toda a tua história. Pense o que Deus pode fazer por você no presente e no futuro. Volta a tua mente para Deus, o Deus grande, tremendo e terrível, incomparável que você serve, o Deus que abre porta e ninguém fecha, o Deus que opera milagres, o Deus que muda a sua história. Leva teus pensamentos para Deus. Leva teu pensamento para Deus. Porque se você ficar medindo teus pensamentos pela tua capacidade, é pensamento da terra, é pensamento inferior. Pense grande. Pense as coisas de cima. Volte teu pensamento para Deus. Que Deus é esse que você serve? Que Deus grande e tremendo é esse? E em quinto lugar, se você quer vencer esses pensamentos, se você quer apagar do passado aquilo que você tem que apagar, seja uma pessoa espiritual. Paulo, ele diz em 1 Coríntios, capítulo 2, a partir do versículo 14, que o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus porque lhe parecem loucura. Aí olha o que ele vai falar. Mas o espiritual discerne bem tudo, e de ninguém é discernido. Porque quem compreendeu a mente do Senhor? Mas nós temos a mente de Cristo. Se você for uma pessoa espiritual, você tem a mente de Cristo, você vai poder discernir. Mas peraí, o que é isso? O que é isso que me aconteceu lá atrás? Peraí, você começa a discernir. Ah, esse meu pai, coitado, isso era um miserável sem Deus. Ele tinha que fazer isso mesmo. Coitado da minha mãe, coitado, era uma crente, mas era uma crente que nunca teve conhecimento de Deus, por isso fez tanta besteira.
Coitado desse meu patrão. Você tem discernimento espiritual para ver o que está por detrás, para analisar os fatos passados e não deixar eles te machucar, porque você é espiritual, você discerne a origem, você discerne o que aconteceu, como é que foi, com outra visão e com outro olhar. Se você fizer isso que eu te falei, você vai esquecer as coisas que você tem que esquecer do passado. Agora eu disse uma outra coisa. Eu disse que acerca do passado, tem coisas que temos que esquecer e tem coisas que não podemos nos esquecer do passado. Pelo menos eu considero essas que eu acabei de falar: pecados, ofensa dos outros, atitudes erradas e as coisas ruins da vida englobam quase tudo relacionado ao nosso passado que a gente tem que esquecer. Agora, o que eu não posso me esquecer do passado? Primeiro, o que eu não posso me esquecer do passado, escute o que eu vou te falar: as experiências adversas que me fizeram crescer. As experiências adversas que me fizeram crescer. Aí eu te mostro como é que Paulo não esqueceu disso. Ele vai falar para seu filho na fé, Timóteo, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 11. Timóteo, quantas aflições e perseguições eu sofri em Antioquia, Icônio e Listra, quantas perseguições sofri, mas o Senhor de todas me livrou. Foram experiências para Paulo. O salmista no Salmo 119, versículo 71, diz assim: foi-me bom ter sido afligido para que aprendesse os teus estatutos. Foi bom aquele período de adversidade, porque eu aprendi. Na hora da luta, da adversidade, ninguém quer passar por ela, nem eu nem você, não é? Mas você sabe que muitas vezes lá na frente você olha para o teu passado e diz assim: caramba, aquela experiência que eu passei, que coisa boa, como eu aprendi, como eu cresci, como eu aprendi a lidar com dificuldade, como eu aprendi a lidar com adversidade, como eu aprendi a não ficar abalado por qualquer coisa. Não te esqueça das adversidades que te fizeram crescer na vida. Elas são importantes. Se esquece não, irmão. Não é mal não. Eu me lembro de algumas experiências que quando eu passei foi terrível, mas hoje quando eu me lembro delas eu digo: caramba, isso me ajudou. Caramba, como é que eu aprendi? Por exemplo, vou dizer para vocês, eu estou aqui num programa de TV. Eu me lembro que no início do programa, quanta loucura para pagar. Eu vivia nervoso 24 horas por dia, porque eu não tinha dinheiro. Como é que ia pagar? E eu quase tive um surto psicótico. Eu quase eu tive ou um derrame ou uma trombose quando eu botei sangue e minha pressão chegou pelo nariz, que eu estava pregando em Fortaleza, e minha pressão chegou a 19/10. Quase que eu tive um estresse. Quase. Porque eu estava aprendendo a lidar com dificuldade, como é que controla, como é que levanta a verba. Hoje, naquela época, eu não comia direito quando eu passava por isso, eu dormia mal. Hoje, meu filho, quanto é que tem que pagar amanhã? 200 mil? Maravilha. Eu vou dormir numa boa, irmão. Minha pressão não sobe mais. Eu não fico estressado.
Deus estava me preparando, me ensinando a lidar com aquelas dificuldades. E eu não me esqueço daqueles momentos, porque estruturou o meu emocional para embate. E agora eu estou entrando lá nos Estados Unidos e arrumando mais uma dívida de um valor grande, porque eu estou preparado emocionalmente. Então, as experiências adversas do teu passado, não esqueçam não, porque essas experiências que te fez crescer, deixa elas vivas na tua memória. O que é que a gente não pode esquecer? Eu já citei o versículo e vou comentar. Filipenses 4:8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é honesto, tudo que é verdadeiro, tudo que é justo, tudo que é amável, tudo que é puro, tudo que é de boa fama, se há algum louvor, se há alguma virtude nisto, pensai. O que é que eu não posso me esquecer? As coisas boas. E entre as coisas boas, o bem que alguém me faz ou me fez. Rapaz, tem gente que tem uma memória fantástica para guardar o mal que os outros fazem. E tem um tipo de gente que você beneficia ele 10 anos. Um dia você falhou, ele esquece os 10 anos do benefício. Um dia, você ajudou o camarada há 10 anos. Um dia você não fez aquilo que ele precisava ou queria. Fulano de tal, rapaz, na hora do meu maior sufoco. Esse cara, rapaz, naquele dia, rapaz, tem 3 anos. Rapaz, como o ser humano é ingrato. Sabe, eu me lembro aqui de Davi. Eu gosto de repetir a história de Davi. Não é à toa que ele é um homem segundo o coração de Deus, que a Bíblia chama. Mas Davi, você lembra do pacto que ele fez com Jonatas? 1 Samuel 18. Jonatas era um cara de muito discernimento espiritual. E Jonatas discerniu que Davi um dia ia ser rei. E aí faz um pacto. Davi, eu vou te livrar agora da fúria do meu pai. Mas lá na frente, guarda a minha descendência. Fizeram um pacto. O tempo passou. Jonatas morreu. Houve uma guerra prolongada entre a casa de Davi e a casa de Saul, e a casa de Davi prevaleceu. Davi não tomou o reino no mole. Se passam mais de 20 anos. Davi agora é um rei poderoso. Se é outro, Senhor, que Deus o tenha, Jonatas, está em boas mãos, aleluia. Foi o Senhor que levou, né? Eu não. Como é que eu ia desejar a morte de um amigo como Jonatas, que me livrou da fúria do pai dele? Eu gostaria de fazer alguma coisa por ele, mas ele já foi, né? Aleluia, não preciso fazer mais nada. Maravilha. E Davi é um rei poderoso. Davi chama seus assessores e diz assim: mais de 20 anos se passaram do pacto. Tem alguém da casa de Saul que ainda esteja vivo e que eu faça beneficência por amor a Jonatas? Aí um lá disse assim: rapaz, morreu fulano, também morreu. Morreu também. Morreu tio, morreu primo, morreu filho. Ih, rapaz, morreu cunhado. Ih, morreu primo de 2º grau. Ih, tem um, Mefibosete. Ele mora em Lodebar. Tradução de Lodebar no carioquês: quinto dos infernos. Ele mora em Lodebar, lá num cantão. E tem mais, hein? É aleijado das mãos e dos pés, atrofiado. Davi diz: vai atrás do homem e traz ele aqui. Eu posso conjecturar que não tem outra conjectura a não ser essa que eu vou fazer. Quando chegaram os assessores de Davi para Mefibosete, disse: Mefibosete, o rei Davi te chama. Mefibosete disse: o quê? Me descobriram. Eu sou o último da genealogia de Saul. Poxa, fala lá para Davi que eu sou aleijado dos pés e da mão. Não dá para me brigar com ele para tomar o reino. Venha, meu filho, o rei está te chamando, venha. Eu tenho para mim que Mefibosete foi meio temeroso, esse cara vai querer me matar, eu sou o único. E vocês sabem que naquela época, alguém daquela genealogia podia lutar para reaver o reino de novo.
Aí quando ele chega diante de Davi, Davi diz assim: troca a roupa desse camarada, devolve todas as terras que pertenceram a Saul a ele, enquanto ele viver, ele vai comer na mesa do rei. Davi não esqueceu as coisas boas. Rapaz, não esquece não. Eu vou falar aqui, agora eu vou dar o nome, porque tudo tem um tempo. Eu vou falar aqui nessa gravação da TV. Eu vou dizer aqui, agora eu vou dar nome. Eu não posso. Eu já citei numa outra mensagem, mas não quis dar o nome. Mas agora chegou a hora, porque tudo tem uma hora. Eu citei a pessoa, mas não quis dar o nome, porque não era hora de dar o nome. Mas agora eu vou dar o nome aqui. Eu não me esqueço que durante quase 8 anos iniciais desse programa de TV, eu estou completando 22 anos, em maio de 2004, no ar. Nos meus 10 primeiros anos desse programa, quando só estava no Rio de Janeiro, teve uma pessoa que tudo que faltava ele completava do programa. Sotero Cunha. Eu não posso esquecer o benefício que esse homem me fez para manter esse programa no ar. Se esse programa está no ar até aqui, primeiro por causa de Deus, e segundo porque essa pessoa se deixou ser usada por Deus, quando num programa com 3 ou 4 meses no ar, eu disse ao vivo, em viva voz: é o último programa que eu faço, que eu não tenho condições de manter esse programa no ar. Isso tem quase 22 anos atrás. Ele estava vendo meu programa, ligou para o telefone da igreja, me convidou para ir no escritório dele, e eu não tenho aqui bem a data certa, mas entre 8 e 10 anos, tudo que faltou de dinheiro para completar o programa, esse homem pagou. Eu não posso me esquecer. Se tem alguém da família dele aqui na igreja, se tem alguém da família dele me vendo pela TV, se ele está me vendo pela TV, saiba você, querido, que eu sou grato pela sua vida. Altomires Sotero da Cunha me abençoou. Eu não posso esquecer. Você não pode esquecer as coisas boas do passado, irmão. Você não pode esquecer os bens, o bem que a pessoa te fez, a ajuda que você recebeu, a porta que foi aberta. Você não pode esquecer. O que você não deve esquecer: os feitos de Deus. Os feitos de Deus. O que é que Deus tem feito na tua vida? Eu me lembro da Bíblia, quando o profeta Natan está falando com Davi em 2 Samuel, capítulo 7, versículo 8, diz assim: ó Davi, lembra quem você era. Você foi tirado lá de trás das ovelhas e colocado para guiar o povo. Lembra? Foi Deus que fez isso. Quem era você? Você era de uma família pobre. Você era de uma casa pobre, cuidava de ovelha, e Deus te tirou lá de trás das ovelhas pejadas e te colocou para guiar o povo dele. Não esquece não, Davi. Não esquece não dos feitos de Deus, irmão. Lembra, sabe por que você está aqui? Porque em algum ponto do passado da tua história, Deus, pelo seu amor e pela sua graça, te salvou. Deus, pelo seu amor e pela sua graça, te perdoou. Lembre-se dos feitos de Deus. Quantas coisas boas o Senhor tem feito na tua vida, meu irmão. Lembra aí, irmão, algum episódio da tua vida passada? Lembra aí algum livramento, alguma porta aberta, alguma resposta à oração? Lembra aí, levanta a tua mão e exalte a Deus, e glorifique a Deus pelos feitos de Deus na nossa vida.
Oh, aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! O Salmo 103 diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o teu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos teus benefícios. Não se esquece não, meu irmão. Quanta coisa Deus tem feito, hein? E eu digo mais para você: quantas coisas Deus tem feito por nós e nós nem sabemos, e nós nem vemos, e na nossa história Deus agiu. É por isso que você está vivo aqui, é por isso que você está aqui hoje, pelos feitos de Deus. Não se esquece não, irmão. Não se esqueça das adversidades que te fizeram crescer. Não se esqueça das coisas boas. Amizades, vitórias. Eu podia falar o nome de tanta gente que me abençoou. Eu podia citar aqui, mas é que eu ia ficar com uma lista grande. De tanta gente que tem me dado oportunidade, que tem me abençoado, que tem me ajudado. Eu podia falar dos meus pais, eu podia falar do pastor Santos, eu podia falar de tanta gente que me deu tantas oportunidades na vida, que me abençoaram. Eu podia falar, podia ficar lembrando de tantos fatos, de tanta gente que chegou na hora que eu precisava, de tanta gente que me abençoou. Eu podia falar. Eu podia passar aqui contando para você os feitos de Deus na minha vida. Eu podia estar aqui contando para você vários feitos. Um caminhão destruiu um carro que eu estava quando ele despinguelou de uma ladeira, e Deus me guardou. O motorista do caminhão pensou que eu estava debaixo daquele ferro retorcido. Eu já estava do lado de fora, só sobrou um espaço para puxar minha perna e eu pular para fora. E quando eu bati na costa dele, que ele estava apavorado, querendo descobrir onde é que estava o motorista enfornado naquele ferro retorcido, eu falei: ei, rapaz, sou eu! Ele virou para mim, ganhou um susto e disse: o teu santo é muito forte. Não, o meu Deus é maior do que tudo, meu filho. Eu posso me lembrar quando os assaltantes me cercaram com o automóvel e o motorista puxou uma pistola, uma 765, e apontou para mim, e eu saí de ré, e a mão dele tremeu, ele não puxou o gatilho, podia ter me matado. Eu sei que a mão de Deus estava ali naquele negócio. Quantas coisas, quantas bênçãos são, quantas bênçãos o Senhor tem te dado, apesar da luta, da dificuldade. Não se esqueça dos feitos de Deus. O que a gente não pode se esquecer? Sabe o que a gente não pode esquecer, irmãos? Em último lugar, das promessas do Senhor. Se esquece não. E quando eu falo de promessas, eu falo de dois níveis. As promessas gerais, que estão aqui, para todo mundo. São as promessas gerais, para quem crê em Deus, para quem tem Ele como Senhor da sua vida. E as promessas particulares, pessoais, aquela que Deus revela a você e que Deus faz a você. Quem sabe tem algum irmão aqui que diz: meu Deus, eu não aguento mais a minha vida. E você esqueceu que há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, há 20 anos atrás, Deus fez uma promessa específica para a tua vida, e você está esquecido. E está sofrendo hoje, esquecendo daquela promessa. Lembra de Abraão? 25 anos se passaram, ele não esqueceu. E Paulo aos Romanos mostra que ele não esqueceu. No capítulo 4, versículo 20 e 21, né? Diz que ele não duvidou da promessa de Deus, mas foi fortalecido na fé, dando glória a Deus, porque estava certíssimo que aquele que tinha prometido era poderoso para fazer cumprir. Abraão não esqueceu. 25 anos se passou e ele não esqueceu daquilo que Deus tinha prometido. Lembra de Caleb? 45 anos, 40 não é 45 dias, irmão, nem 4 anos e meio, 45 anos se passaram, e Caleb diz para Josué, no livro de Josué, capítulo 14, Josué, você lembra, Josué,
o que Moisés falou a meu respeito e a teu respeito em Cades Barneia? Você lembra das promessas que Deus fez? Olha, aquele monte lá é meu, porque o Senhor tem me prometido. Eu tenho 85 anos de idade, 45 anos se passaram, mas a minha fé continua a mesma. Eu creio na promessa de Deus, irmão. Enquanto Deus não cumprir as promessas que Ele tem falado contigo, você não vai morrer não, meu filho, porque Deus é fiel. Tudo que Ele tem prometido, Ele vai fazer. Não te esqueça das promessas de Deus. Mas pastor, meu marido é terrível, meu marido já me abandonou, meu marido já casou com outra mulher, como é que eu vou? Deus não disse que ia trazer ele de volta? Então Ele vai fazer. Não, Deus prometeu, eu não quero nem saber o que é que vai acontecer, como é que vai ser, mas vai voltar. E eu já entreguei esse filho, está dando tanto trabalho, está envolvido com tanta porcaria, eu já botei na mão de Deus, não quero saber mais. Você esqueceu o que Deus te prometeu quando ele nasceu? O que Deus prometeu quando ele era garoto, quando ele era criança? Você esqueceu? Não se esqueça das promessas de Deus, porque Deus é fiel. Deus é fiel e Ele vai cumprir no tempo dele, na hora dele, no momento dele, Ele vai cumprir. Não te esqueça, meu irmão. Não te esqueça das adversidades que te fizeram crescer na vida. Não te esqueça das coisas boas. Não te esqueças do que Deus tem feito na sua vida. Não te esqueça das promessas de Deus. Se esqueça dos seus pecados. Se esqueça do mal que fizeram contra você. Se esqueça das coisas ruins que aconteceram por suas atitudes. Se esqueça das coisas ruins que aconteceram e que fugiram do teu controle. Se esqueça. Sabe por quê, querido? O teu passado pode neutralizar teu presente e estragar teu futuro. Tudo que você é até aqui foi construído no tempo anterior, no passado. E se você bobear, o teu passado estraga teu presente e neutraliza teu futuro. E eu quero dizer para você que Deus tem tantas coisas para fazer na tua vida no presente e tem coisas maiores para fazer no seu futuro. Para todos. Eu tenho muita certeza que a palavra do Senhor é algo que produz vida, que traz esperança e que nos dá uma nova dimensão do nosso viver. Eu estou apresentando para você mais uma mensagem que vai falar ao seu coração. E tenho também que dizer a todos vocês que nós possuímos uma série de mensagens em vídeos, em cassetes, em CDs e agora também em DVD. Se você quer receber um catálogo de todo o nosso material, é só você entrar em contato com a nossa central de telefones. É 0 operadora 21 2598 2019. Você pode receber na sua casa, no Brasil ou no exterior, todo o nosso material. Em DVD, você poderá receber legendado em inglês e em espanhol. Nós queremos pregar a mensagem que pode transformar a vida do homem. Se prepare, eu tenho certeza que Deus vai falar com você através desta mensagem. Nós estamos aqui no templo da Assembleia de Deus da Penha, na rua Montevidéu. Rua Montevidéu, uma rua que vai sair em frente à estação ferroviária do bairro da Penha, no Rio de Janeiro. Igreja cujo pastor é o pastor José Santos. Aí a câmera aí está dando um close no pastor da igreja. É o pastor aqui da nossa igreja. E nós estamos aqui no culto da Vitória. Claro que Vitória é todo dia, Vitória não é um culto, mas nós demos o nome do culto da Vitória porque nós fazemos orações especiais
para que o povo de Deus conquiste vitórias. Nós estamos pregando uma série de mensagens falando sobre tratando com o passado, presente e futuro. Nós já falamos sobre o passado e hoje eu vou falar sobre o presente e o futuro, porque falar do passado, do presente e do futuro é falar do nosso tempo de vida. E estas dimensões de tempo, elas são fundamentais para a nossa história, porque afinal de contas, diz a Bíblia no Salmo 90, versículo 9, que acabam-se os nossos dias como um conto ligeiro. Significa que o homem tem pouco tempo. Se o homem tem pouco tempo, você precisa saber trabalhar com essas dimensões de tempo, de passado, de presente e de futuro. Eu não vou repetir o que eu falei sobre o passado, mas eu quero só lembrar. Ao falar do passado, o tempo anterior que não volta, eu disse que eu sintetizo tudo o que eu posso acerca do passado em duas máximas: o que eu tenho que me esquecer e o que eu não posso me esquecer. E quando eu falei sobre o que eu tenho que esquecer, eu falei, olha, eu tenho que esquecer dos meus pecados. Eu tenho que me esquecer do pecado dos outros que me atingiram, das ofensas dos outros que me atingiram. Eu tenho que me esquecer das minhas atitudes erradas da vida. Não é pecado, mas as bobagens que a gente faz, oportunidade que a gente joga fora, decisão que a gente não toma, sabe? E aquilo muitas vezes fica ruminando na gente. E nós também temos que esquecer as coisas ruins da vida, coisas que fogem ao nosso controle. É uma perda, é um acidente, sabe? Coisa que você não domina e que é ruim e que aconteceu. E eu também falei o que eu não posso esquecer do meu passado. O que é que eu não posso esquecer? As adversidades que me fizeram crescer na vida. Aquilo que você passou e que te ajudou a te estruturar melhor, a você aprender mais. Não se esqueça disso não. Eu também falei que a gente não pode se esquecer das coisas boas da vida, da nossa história, as coisas boas, os momentos bons, as coisas boas que as pessoas fizeram, as coisas boas que você fez. Você também não pode esquecer dos feitos de Deus na sua vida, e você não pode esquecer das promessas do Senhor, aquilo que Ele tem feito. Hoje, eu quero te ajudar, te dando uma ideia de como você deve tratar com a questão do presente e do futuro. Primeiro você entenda que presente, eu não estou falando desse segundo, ou desse minuto, ou do dia de hoje. Quando eu falo de presente, eu falo desse tempo de vida que nós estamos vivendo. Eu quero ler um texto da Bíblia, que eu deixei como base, que é a carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versículo 13 e versículo 14. Nessa passagem, o apóstolo Paulo fala de passado, presente e futuro. Filipenses, capítulo 3, versículo 13 e versículo 14. Diz assim o texto: irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, passado, e avançando para as que estão diante de mim, presente, prossigo para o alvo, futuro, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Vamos analisar o que Paulo está falando a respeito do presente. O que ele fazia no presente da sua vida. Ele aqui diz uma coisa interessante. Ele diz: uma coisa faço. Paulo está dizendo assim, olha, eu realizo, eu construo, eu faço alguma coisa. A primeira receita que eu quero te dar para esse tempo presente é:
Mexa-se. Faça alguma coisa. Mas pastor, o negócio está feio, pastor. Está feio, eu estou desempregado, eu estou parado. Rapaz, você está parado? Está desempregado? Pergunta ao teu vizinho se não tem alguma coisa que você pode ajudar, vai. Vê aí se não tem uma rua para tu varrer, uma calçada para tu limpar. Tem alguma coisa para você fazer? Eu faço, eu realizo. Eu não posso ficar parado e estagnado, vendo a banda passar. Você lembra do líder chamado Josué? Moisés morreu, Josué estava parado, talvez até choramingando. Oh, meu Deus, o que é que vai ser de Israel? Meu Deus, Moisés morreu, que grande líder. Aí Deus vai dizer para ele uma palavra para Josué, no capítulo 1, versículo 2. Josué, levanta-te. Vai agir, Josué. Vai fazer alguma coisa, Josué. Você lembra do profeta Elias? Que uma mulher, a mulher do rei, disse que ia, cortar o pescoço dele. Aí Elias, rapaz, fica todo depressivo, vai para debaixo de uma árvore, diz assim: já basta, eu não sou melhor do que meus pais, que eu morra. Lá em 1 Reis, capítulo 19, versículo 7. Aí Deus diz assim: ei, levanta-te, porque longa é a tua caminhada. Mexa-se, faça alguma coisa. Você não foi feito para ficar parado. Sabe que tem gente que pensa que trabalho é coisa do capeta? Pastor, foi o chifrudo que inventou esse negócio de trabalho. Foi o capeta. O capeta, irmão, você está enganado. Não foi o capeta que inventou o trabalho, não. Não foi o diabo que inventou o trabalho, não. Antes da queda do homem, pega o livro de Gênesis. Vai ler lá o capítulo 2 e o capítulo 3. Antes da queda do homem, Deus mandou o primeiro homem trabalhar. Disse assim: olha, cuida aí desse jardim. Frutifica aí nesse jardim. Você foi colocado aí para frutificar. Você foi colocado aí para tomar conta. Você está confundindo o cansaço do trabalho com o trabalho. Você se cansa porque você está debaixo da lei do pecado. Agora, Deus foi o inventor do trabalho. E sabe o que Jesus falou em João 5,17? Meu Pai trabalha até agora e eu também. Sabe que tem algum cristão dizendo assim: pastor, eu estou doido para chegar no céu. Céu, lindo céu, maravilha, no céu vou ficar numa rede, não vou fazer nada, vou ver os anjinhos passar para lá e para cá. Rapaz, céu não é lugar de vagabundo, nem de preguiçoso, não. Vai ter trabalho, você não vai ter a canseira, mas você não vai ficar à toa no céu, não. Sabe, Deus não gosta de ver ninguém parado. Então a primeira coisa que eu quero falar para você sobre o presente é isso: mexa-se, faça alguma coisa, realize alguma coisa. Sabe por quê? Porque se você ficar parado e não quiser fazer nada, sabe como é que vai ser a sua vida? A sua vida vai ficar estagnada, paralisada, estacionada. Sabe como é que vai ficar a sua vida? Acomodada. Sabe o que é acomodação? Eu resumo a acomodação com isso aqui: não dá trabalho. Tá bom, não força, tá jóia. O salário é desse tamaninho, mas tá bom. Não estou morrendo de fome, tá bom. Sabe, você sabe que as pessoas se acomodam com doença, com salário de miséria. As pessoas se acomodam, o mendigo se acomoda até com o chiqueiro que ele vive. Sabe? A pessoa busca um lugar de conforto, parece até paradoxal. Mesmo que esse lugar de conforto seja um lugar de miséria. A sua vida vai ficar acomodada. Sabe o que vai acontecer com a tua vida se você não fizer nada? Sua vida vai ficar atrofiada. Atrofiar é encolher. Vai retroceder. Você não vai se desenvolver.
Se você não quiser fazer nada nessa vida, sabe o que vai acontecer com você? Vai começar a sofrer, a ter dor. Faz o seguinte, faz uma viagem daqui para São Paulo. Daqui para São Paulo de carro. Quando você chegar lá em São Paulo, depois de uma viagem, qualquer lugar, uma viagem de 3, 4 horas num avião, 3, 4 horas no automóvel, quando você chega no lugar, você faz assim. Hã? Parece que dói tudo. Porque se você ficar parado muito tempo numa posição, começa a dar dor ciática, dor sei lá de quê. Sabe? Você fica sem fazer nada, começam a aparecer problemas que vai te causar dor. Se você não quer fazer nada, sabe que tipo de vida você vai ter? Uma vida desanimada. Você não vai querer lutar pela vida, você não vai querer vencer, você não vai querer ter objetivos, você não vai ter prazer de fazer nada. E sabe o que vai acontecer com a sua vida? Você terá uma vida de derrotado. E sabe como é que vai ser a sua vida? Uma vida de frustrado. Por que eu não levantei? Por que eu não fui? Por que eu não aceitei? Por que eu não fiz? Por quê? Olha só, não assusta quem está do teu lado não, devagar, não precisa dar cotovelada, nada disso. Cutuca quem está do teu lado, mexa-se, faça alguma coisa. Pastor, o senhor está falando isso é porque o senhor ainda é jovem, o senhor é jovem, o senhor é jovem. Mas olha aqui, a minha idade e tal, eu estou na idade. Irmão, minha mãe começou a fazer curso universitário depois de 45 anos. Eu não vou dizer a idade de minha mãe, porque a idade de mulher não se diz idade de mulher. Eu não vou dizer a idade da minha mãe não, mas ela tem mais de 74. Ela começou a fazer curso de nível superior depois de 45 anos de idade, porque não teve oportunidade na vida. Minha mãe tem 3 formações de nível superior, tem vários cursos de pós-graduação, trabalha até hoje. Trabalha até hoje. Não precisava não. Podia ficar em casa. Fala com ela para ela ficar em casa. Fala lá com a dona Albertina, vai lá. Ela, a senhora, com essa idade, a senhora tem que parar. O quê? Eu quero produzir. Eu quero fazer alguma coisa. Sabe, eu lamento que na cultura brasileira, eu conheço um pouco a cultura americana. A cultura brasileira, a pessoa da terceira idade não vale nada. Na América, existem empregos nos Estados Unidos que só pessoa da terceira idade pode. Eles não põem gente nova. Você quer ver? Você já viu merchandising de supermercado? Bota uma com a saia aqui para você experimentar um novo suco, para você experimentar um novo produto, não é? Aí bota uma menina, um avião, não é? Um avião turbinado. Aí, você quer? Aí o cara fica sem graça, e todo mundo fica sem graça. Na América, duvido você ver uma modelo no mercado, numa loja fazer isso. Duvido. Sabe quem faz isso? Senhoras e senhores, acima de 70. Vem cá, meu filho, prova aqui. Malandro, pastor. O senhor viu isso lá. Eu acho isso bonito. Porque nós, no nosso país, desprezamos a experiência. E achamos que uma pessoa de uma idade não presta para mais nada. Uma vírgula. Enquanto você estiver vivo, você pode ser útil e você pode fazer alguma coisa. Sabe? Ai, pastor, o senhor me desculpa, não dá para mim fazer porque eu tenho uma deficiência física. Vocês aqui, a maioria aqui conhece o Ângelo, aquele menino da cadeira de rodas, todo atrofiado nas mãos, todo atrofiado.
Não dá para acreditar como é que aquele garoto desenha. Não dá para acreditar. Tuas mãos tortas. Eu filmei ele, botei no programa de TV. A força que ele faz. Ele estica e pega a caneta e desenha pra caramba o cara. Cada quadro que ele faz. E eu fiquei bobo como é que ele bota o CD para ouvir. Bota uma reguinha aqui na boca. Bate lá no botão para vir para sair para fora a bandeja, pega o CD com a reguinha, equilibra certinho e bota lá. Como é que negócio é esse? Que eu não posso fazer nada, pastor. E eu fico muito macho de ver um bando de galalau frouxo, que não quer nada, não quer trabalhar, não quer estudar. Fica namorando esses vagabundos por aí, minha filha, que quando tu casar vai pedir esmola para 2. Te vira, malandro, vai vender pipoca, vai vender limão na feira, meu chapa, vai vender sorvete na praia. Mexa-se, faça alguma coisa hoje. Segundo que eu vejo que Paulo ensina, o presente. Olha que coisa interessante que Paulo fala. Ele diz assim: uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, agora, e avançando para as que estão diante de mim. Aí eu fui caçar nos dicionários de teologia, o que Paulo está querendo dizer, avançando para as que estão diante de mim. A Bíblia foi escrita no grego e no hebraico, e você então tem que ter uma ideia da dimensão daquele tempo, da cabeça do camarada quando estava escrevendo isso aqui. Sabe qual é a ideia de Paulo aqui? É um corredor no estádio. Você já viu o camarada? Como é que corre num estádio? Ele põe o peito, o corpo para frente. Né? Você já viu que o cara, nas Olimpíadas ou num campeonato de atletismo, que por um Fleming, um milímetro, o cara bota a cabeça para frente assim para ganhar uma corrida? Sabe o que Paulo está dizendo? Com essa palavra, avançando para as coisas que estão diante de mim, violento esforço para frente. É o que o corredor faz no estádio. Eu nunca vi um corredor correr assim. Você já viu? Eu nunca vi. Não é para trás, não, para frente. Não, ele põe o corpo numa dinâmica, numa aerodinâmica, para ele poder romper com o vento. É a aerodinâmica, o peso do corpo, para ele ter mais velocidade, ele joga o corpo para frente. Lá no original é assim, esticando-me. Violento esforço, eu me estico para frente. E o que é um violento esforço para frente? O que é? Está dizendo, olha, hoje eu faço um violento esforço para frente. Sabe o que é um violento esforço para frente? Primeiro, andar acima da média. Você já viu o corredor correr igual a qualquer outra pessoa? Eu nunca vi. O corredor, ele corre acima da média. Acima da média. É um violento esforço para frente. É acima da média. Meu filho, eu já tenho falado tantas vezes aqui nessa igreja que hoje não tem mais vaga para bom, só tem vaga para excelente. Você tem que estar acima da média. Você tem que estudar mais, trabalhar mais, se preparar mais, economizar mais. Tudo mais, buscar mais a Deus, orar mais, ler mais a Bíblia, ter mais comunhão com Deus. Meu filho, hoje tem que ser mais. Você não pode ser igual. Violento esforço para frente é andar acima da média. Bota para quebrar, meu chapa, bota para arrebentar. Acima da média. Estude mais do que os outros, economize mais do que os outros, trabalhe mais do que os outros, se prepare mais do que os outros, se aperfeiçoe mais do que os outros. É hoje, se você quiser chegar a algum lugar.
Se você quiser vencer. O que é um violento esforço para frente? Segundo lugar, é não ter medo. Bem, se você tem medo do que está na frente. Você não pode ter medo. Você não pode deixar o medo te dominar. Sabe por quê? Porque o medo neutraliza teu potencial, paralisa os teus sonhos e coloca um profundo desejo de você recuar. E uma pessoa que faz um violento esforço para frente não pode ser dominada pelo medo. Ai, meu Deus, a economia desse país, onde é que vai parar? Meu Deus, ai, amanhã, ai, essa empresa pode quebrar de repente, não sei. Ai, meu Deus, vai dar errado o que eu vou fazer. Vai dar mesmo, já está falando que vai dar errado? Se você tiver medo, se você for dominado pelo medo, você não vai fazer um violento esforço para frente, porque você tem medo que está na frente. Um violento esforço para frente é você ser um camarada tinhoso, sabe? Eu vou melhorar a palavra. Teimoso no bom sentido da palavra. Eu peguei o final da reportagem na TV de um garoto de 16 anos que ganhou um prêmio na área de robótica para disputar um concurso internacional. Eu peguei o final da entrevista quando a repórter disse assim para aquele garoto: como é que você se acha o pessoal te chamando de gênio? O garoto deu uma risada e disse assim: eu não quero que me chamem de gênio, eu prefiro que me chamem de teimoso. Aí a repórter disse: mas por que você quer que você se chame de teimoso? Porque eu sou insistente, eu não paro diante das adversidades. Eu não paro quando a coisa está feia, eu prefiro que me chamem de teimoso. Sabe, um violento esforço para frente é uma pessoa decidida, é uma pessoa que enfrenta lutas e adversidades, é uma pessoa teimosa. Já perdeu uma, já perdeu duas, já perdeu três, mas continua tentando. E um violento esforço para frente é uma pessoa que conquista hoje. Porque para você conquistar uma coisa grande, você vai ter que aprender a conquistar uma coisa pequena. Porque quem ganha uma maratona ou uma corrida de 5.000 metros no estádio, conquistou cada pedaço da pista, cada 10 centímetros, cada 100 metros, cada 200 metros, cada pedaço foi conquistado. Então você, hoje, no presente, que faz um violento esforço para frente, você conquista, não importa a dimensão. Eu não estou falando de dimensão nem de grandeza do que é. O importante é que você conquista. Não sei se é 1 centímetro ou 2 centímetros, ou se são 10 metros ou 1 quilômetro. A questão é que você conquista hoje. Quem faz um violento esforço para frente hoje, não está fácil a vida não, meu chapa. O negócio está feio, sabe? O negócio está feio, não está fácil não. Tem que brigar. Pastor, eu estou desempregado porque, veja só, pastor, me ofereceram um emprego de 12h às 6. Está tão perigoso, deixa de ser frouxo. Então fica em casa trancado. As ruas estão tão perigosas. Isso é coisa de marica, não é coisa de homem. Bora, meu chapa, bota para quebrar. Como diz aqui o meu sogro aqui com seus... Eu vou ainda editar um livro de ditados populares do Reverendo Santos. Livros de sabedoria popular. Ele diz que o camarada tem que dar tapa na cara de onça e puxar barba de leão. Vai ver se é mole, dá tapa em cara de onça e puxar barba de leão. Vai ver. Mas é hoje, é violento esforço para frente.
é dar tapa na cara de onça e puxar a barba de leão, porque a coisa não está fácil. Agora, olha só o que Paulo diz que ele faz no presente. Primeiro, eu faço, eu realizo. Segundo, eu realizo um violento esforço para frente. Terceiro, diz aqui, prossigo para o alvo. Prossigo. Nada me para, nada vai me deter, nada vai fazer eu recuar, nada vai fazer eu ficar paralisado. Pode vir luta, pode vir adversidade, nada vai me deter. Mas talvez alguém diga assim: pastor, o senhor não leva mal? Isso é muito bonito para quem está com o microfone na mão, fica aí com essa argumentação e com essa retórica. É muito bonito falar que vai prosseguir, que nada vai parar. Mas eu digo para o senhor, tem lutas que são maiores do que nós, tem gigantes na nossa frente, tem muralhas, tem força contrária a nós, maior do que nós. Como é que eu vou prosseguir, pastor? Como é que eu vou prosseguir diante de uma situação que foge ao meu controle? Diante de uma força que é maior do que a minha? Isso aí é bravata de pregador. Ainda bem que eu tenho a Bíblia para me defender. E ainda bem que eu tenho a Bíblia para argumentar. Você lembra de Israel quando saiu do Egito? Vocês lembram disso? Lembra da passagem? Quando Deus libertou Israel do Egito? O que estava na frente de Israel? O quê? O mar. Quem é que vinha atrás? Faraó. Faraó atrás e o mar na frente. E o povo no meio. Sabe o que eles fizeram? A mesma coisa que muita gente faz. Começaram a orar. Senhor, Senhor, Senhor. Olha Faraó aí atrás. Senhor, 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 esse homem é mau. Ele vem com 600 carros, a elite do exército dele, a tropa, o batalhão de atividades especiais de Faraó está aí atrás. Oh, Senhor, olha aqui é o mar, meu Deus do céu, nós vamos ser massacrados. Senhor, Tu és o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, Tu és o Deus Todo-Poderoso. Senhor, todo mundo parado. Aí Deus diz assim: o que esse povo aí está orando, hein? O que esse povo aí está orando, hein? O que está clamando aí? Moisés, diga ao povo que marche. Sabe o que eu aprendo com esse princípio? Sabe o que Deus está dizendo? Moisés, prosseguir é com vocês, abrir caminho é comigo. Você sabe, Deus está ensinando um princípio aqui do seguinte: olha, se você quer me ver agir, eu quero ver a ação de vocês naquilo que vocês podem fazer. Se você quer ver Deus agir na sua vida, você vai ter que agir dentro da sua possibilidade. Deus está dizendo para Moisés e para o povo: andar, vocês sabem e vocês podem. Comece a andar. Abrir caminho onde ninguém pode, aí é comigo. Sabe, quando eu estava preparando essa palavra, me veio a ideia. Você já viu trajetória de autoridade em vias públicas? Presidente, governadores, altas autoridades, sabe como é que é o comboio? Você tem o carro com a autoridade e com alguns carros de segurança. Aquilo é combinado antes do carro entrar na pista. Dependendo da estrada que eles vão, tem uma velocidade que é combinada. O carro da comitiva vai andar a 80, vai andar a 100, vai andar a 120. É esse o combinado? Ok. O que acontece? Existe um comboio de automóveis e motocicletas que vão na frente, parando tudo que é avenida. Você já viu esse lance? Você já viu isso? Avenida Brasil. Vem um comboio de autoridade, todas aquelas entradas da pista do canto para a pista central, para uma moto. E o comboio vem a 100, 120. O motorista
do carro do presidente ou do governador, da autoridade. Dá uma freada aí, será que eles estão lá? Ele já sabe. Tem um cara com a motocicleta, ó, fazendo isso aqui, ó, para, ninguém passa, e vambora. Se ele está na Presidente Vargas, será que no cruzamento de Presidente Vargas com Rio Branco, será que pararam a rua? Vou dar uma freada. Ele vem na velocidade que ele sabe que lá na frente tem um carro ou tem uma motocicleta, e aí eles vão se revezando e vão fechando as ruas até chegar ao destino. Você já viu uma autoridade, quando ela vai entrar no meio de uma multidão de gente, que ele sai de uma sala? Eu estava vendo um dia desse pela TV, o presidente dos Estados Unidos. Eu sei como é que isso é, eu já vi como é que funciona, já vi com as autoridades aqui do Brasil. O camarada sai de uma sala, o chefe da segurança, todo mundo com comunicador. Saiu da sala agora, está no corredor 3, entrou no corredor 2, entrou no corredor 1. A turma que está lá onde está a massa, já sabe que o presidente está vindo e que vai sair pela porta. O presidente não diz assim: eu vou sair pela porta, será que eles conseguiram abrir caminho? Como é que faz? O cara abre a porta e ele sai andando, ó. Ele vem, e os seguranças que estão na frente, vem abrindo caminho, o cara vai andando. O cara não está perguntando se abriu o caminho, ele sabe que tem gente na frente que vai abrindo o caminho dele. É isso que Deus está falando com você. Quando você começar a andar, Deus vai na frente. Sai que vem ele aí. Sai da frente, sai diabo, sai gigante, sai problema, pode vir, sai. Deus está na tua frente, abrindo o caminho. É isso que Deus estava falando. Comece a marchar, prossiga. Eu vou abrir caminho onde vocês não podem. Eu vou abrir caminho onde vocês não imaginam. E a porta que Deus abre, ninguém pode fechar. Deus abre caminho onde você nem pensa. Mas uma coisa você vai ter que fazer: você vai ter que andar, você vai ter que prosseguir. Porque se você ficar parado, o mar fica fechado. Israel parado, o mar estava fechado. Diga ao povo que marche. E quando o povo começou a andar, Deus disse para Moisés: estende a vara que tem na tua mão no mar. E pelo poder de Deus o mar se abriu, Israel passou a pé enxuto. A mesma coisa Deus quer fazer com você. Não fica parado aí chorando. Não fica: meu Deus, eu estou aqui, o gigante está aqui na minha frente. Meu Deus, não posso, a luta é grande. Marche, comece, prossiga, não pare. Nada vai deter a tua caminhada, nada vai paralisar aquilo que Deus quer fazer na tua vida. Prossiga, Deus vai abrir caminho para você. Se você não entender isso no presente, você vai ficar parado por causa dos problemas, das adversidades que são maiores do que você, das lutas que são mais fortes do que você. E Deus está dizendo para muita gente aqui, para muita gente que está vendo esse programa de TV ou por uma fita de vídeo: prossiga, prossiga. Diga aí para quem está perto de você: andar é com você, abrir caminho é com Deus. Pode falar. Andar é com você, abrir caminho é com Deus. Prosseguir é comigo. Abrir caminho é com Deus. Aleluia. Glória a Deus. Começa aí, meu filho. Prossiga. Onde você não puder andar, Deus faz um caminho para você. Onde você não puder ir, Deus abre um caminho para você. Deus é especialista em abrir caminho onde ninguém consegue, de fazer estradas da vida onde ninguém passa. E Deus vai fazer isso. Eu estou profetizando aqui na autoridade do nome de Jesus. O Senhor está dizendo para você: prossiga, não pare. Eu vou abrir caminho para você. Eu estou na frente. Sai, está vindo ele aí. Demônio, sai, ele está vindo aí. Problema, sai, ele está vindo aí. Gigante, sai, ele está vindo aí. Pode continuar. Deus está à sua frente. Receba essa palavra aqui, meu filho. Deus está à sua frente. Ele vai abrir caminho para você.
presente, você tem que realizar. No presente, um violento esforço para frente. No presente, você tem que prosseguir. E o futuro, pastor? E o futuro? A ideia de Paulo é um estádio. A ideia de Paulo é um cara disputando uma corrida. O camarada que vai disputar uma corrida, ele vê o alvo. Onde é que é a linha de chegada? Eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão. Antes de você chegar a qualquer lugar nessa vida, você vai ter que ver aqui primeiro. Você vai ter que ver na sua mente. Tudo passa pelo processo mental. Você tem vontade? Primeiro você pensa. Você tem sentimentos? Primeiro você pensa. Você está agindo? Primeiro você pensa. Nem tudo que eu penso eu faço, mas tudo que eu faço, eu pensei. Você tem que visualizar aqui na cabeça onde é que você quer chegar. Ah, é assim, pastor? Quer dizer que se eu ver aqui na minha mente, eu vou chegar lá, pastor? E eu estou me vendo num Boeing, só meu. Oh. Cuidado que pode ficar maluco. Porque se o que você quer estiver muito longe da sua realidade, amanhã eu posso encontrar você assim, blá, 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 blá. Cuidado. Sabe qual é a diferença de uma pessoa que visualiza no seu processo mental, na sua mente, o que ele quer, onde ele quer chegar, e de uma pessoa que não vê nada? Eu vou te mostrar num exemplo que você vai entender isso. Estou falando aqui em tese para você entender. Tem uma empresa, estou falando em tese, ela tem 4 níveis de auxiliar administrativo. Nível 4, nível 3, nível 2, nível 1. 4. Depois tem o chefe desses camaradas. 5 níveis. Depois você tem mais 4 níveis. Não de auxiliar administrativo, mas de agente administrativo. Nível 1, 2, 3 e 4. Já temos 9 posições naquela empresa. E temos o chefe desses camaradas, 10. Depois disso, nós temos um gerente administrativo, 11ª posição. Depois do gerente administrativo, nós temos um diretor administrativo financeiro. Que posição nós estamos? 12ª. Depois nós temos o vice-presidente da companhia, 13. E depois nós temos o presidente da companhia, 14. Ok? Eu visualizei uma empresa que tem 14 níveis. Aí o camarada, 2 pessoas vão para o emprego, vai para a entrevista. Aí o cara diz: por que você quer entrar nessa empresa? Porque eu quero ser o presidente dela. Olha como é que você me trata, porque amanhã você pode estar falando com o presidente. Não significa que essa pessoa que visualizou que um dia ele vai ser presidente dessa empresa, que ele está entrando como assistente administrativo, nível 4, 13 cargos abaixo, que um dia ele vai ser o presidente da empresa. Mas eu garanto para você que ele não vai passar a vida dele toda no nível 4. Ele pode chegar no nível 1, ele pode chegar no outro nível, não mais de auxiliar, mas de um agente administrativo. Ele pode até chegar a ser gerente. E até pode chegar a presidente, mas não significa. Só porque ele visualizou, ele concebeu no seu ser aquilo que ele queria, pode ser que ele não chegue a presidente da empresa, mas eu garanto que ele passa do nível 4. Agora vai o outro. Tinha 2 vagas para a mesma função. Por que você quer entrar nessa empresa? Amiga, porque o emprego tá ruim, né? E aí apareceu essa vaga aqui, né? O negócio tá feio, então eu tô aqui, né? Porque é a chance, eu não posso ficar desempregado, eu tenho mulher e 3 crianças para criar, então eu tenho que trabalhar, né, amigo?
35 anos depois, vamos fazer um bolo para o nosso funcionário que está se aposentando. 35 anos depois, nível 4. O outro não foi o presidente da empresa, mas chegou a ser gerente administrativo. Porque ele, botou aqui na cachola, ele concebeu na sua mente. Sabe por que eu estou pregando aqui? Sabe por que vocês estão vendo essas câmeras? Quando eu tinha 15, 16 anos, eu me via pregando. Eu tocava bateria com o pastor Paulo Brito na Maranata. Tocava não, atrapalhava mais do que tocava. Era ele no teclado e eu na bateria. Grandes pregadores iam lá. Eu me via pregando naquele palco da ABI. E tem culto lá até hoje às quartas-feiras. Eu me via. Muitas coisas que eu concebi e visualizei na minha mente não aconteceram. Mas eu garanto para você que se eu não tivesse concebido no meu ser, visualizado na minha mente, eu não tinha chegado onde eu estou. Nem tudo que eu pensei e projetei, eu consegui. Mas quando você projeta na sua mente, quando você concebe no seu ser, você vai chegar a algum lugar. Eu estou vendo o alvo. O que é futuro? O alvo, o objetivo, onde você quer chegar, o que você quer conquistar. Se você não vê na sua mente o que está lá na frente, você não chega a lugar nenhum. Se você vê alguma coisa, você vai chegar a algum lugar. Guarda isso. Guarda o que eu estou te falando. 2. O camarada que está numa corrida, lembre-se que Paulo está falando de um corredor. Você já viu alguém correr assim? Numa corrida de 100 metros, 200 metros, 800 metros, 1000, 1500. Você já viu alguém correr assim? Vai chegar onde? Primeiro vai ser o último da fila. Segundo, o nego vai dizer que ele está maluco. Porque o camarada que corre, seja 100, seja 200, seja 800, 1000, 1500, ele obedece uma direção. Ele não corre assim. Ele não corre assim. Ele tem uma direção, porque ele quer chegar no alvo. Qual é a direção da sua vida? O que é que você quer? Por onde você está indo? Você está perdido. Você não sabe o que você quer. Você não sabe qual é o rumo da sua vida. Como é que você quer chegar a algum lugar e depois quer transferir para Deus porque você não chegou? Qual é a direção? Tem que mudar de emprego? Tem que mudar de casa? Tem que mudar de bairro? Tem que mudar de estado? De nação? Sei lá. Qual é a tua direção? Você tem que ter uma direção para você chegar no alvo. Para você chegar em algum lugar, tem que ter uma direção. Terceiro, para você chegar no alvo de uma corrida, no final, o que tem que acontecer? Para você chegar no alvo amanhã, você tem que estar correndo hoje. Como é que o cara vai atingir lá o alvo se ele não está na corrida? Como é que você quer chegar a algum lugar e conquistar alguma coisa no futuro se você está fora da corrida da vida? Você tem que estar correndo hoje para chegar no alvo amanhã. Você tem que estar fazendo hoje para chegar no alvo amanhã, porque as atitudes de hoje e as escolhas de hoje vão determinar aonde você vai chegar amanhã. As suas atitudes vão determinar o que você tomar de atitude, as escolhas que você fizer hoje vai determinar amanhã.
Você tem que correr hoje para chegar no objetivo amanhã. É, meu filho. Você tem que ir conquistando por pedaço, por etapa. O camarada, para chegar no final de 42 quilômetros, ele teve que andar os primeiros 10 centímetros. Porque se ele não andar os primeiros 10 centímetros, ele não vai chegar no final de uma maratona de 42 quilômetros. Mesma coisa você. Ai, pastor, meu Deus do céu, entrei nesse curso universitário, 5 anos, eu estou no primeiro semestre. Já andou alguma coisa. Já está na corrida. Ai, pastor, eu tenho que fazer uma especialização na minha empresa. Rapaz, é um curso de 1 ano, mas não é brincadeira, não. Eu já estou fazendo há 2 meses. Opa, só faltam 10. Você já está na corrida. Você já começou a construir o seu amanhã e o seu futuro, as suas atitudes hoje. Quarto, escute o que eu vou te falar. Isso é muito importante que eu vou te falar aqui. Eu já vou terminar o culto, mas escute o que eu vou te falar. Eu estou falando coisas utilíssimas para a sua vida. Eu recebi um prospecto. Eu recebi um prospecto de 5 camaradas bambambam que vão falar sobre administração empresarial. Sabe quanto é por cabeça para ouvir os caras 2 dias? R$4.800. Eu estou falando coisas aqui que podem determinar toda a tua vida. Quarto, escute o que eu vou te falar. O teu passado pode ter muitas marcas ruins. O teu presente, você pode estar vivendo o pior momento da sua vida. Mas o seu futuro está intacto. Passado pode ter um monte de marca ruim. O presente, você pode estar vivendo o pior momento da sua vida. Agora o seu futuro está intacto. Basta, com a ajuda de Deus, você construí-lo. E tem mais. Você não é teu pai, não é tua mãe, não é teu marido, não é tua esposa, não é o governo, não é o chefe, não é o patrão, não é o pastor. Você é responsável pelo seu futuro. Diga para quem está perto de você. Você é o maior responsável pelo seu futuro. É você. É você. Olha, eu vou falar coisa aqui que pode soar o que quiser para você. Eu não falei isso no primeiro culto, estou falando aqui agora. Aí chega uma senhora e diz assim: pastor, eu apanho do meu marido há 10 anos que ele me arrebenta. Bem, se você quiser continuar nos próximos 10 anos tomando tapa na cara, é problema seu. A decisão é sua. Se você quiser continuar tomando tapa na cara por mais 10 anos, nem o pastor, nem ninguém vai mudar isso. É você. É você que tem que tomar a decisão. Mais ninguém. Ou denuncia ele à polícia, para ele sentir o que é bom na tosse, bater numa mulher, ou então cai fora. É você. Eu não posso tomar decisão por você. É você. Você quer apanhar mais 10 anos? Então apanhe. Pastor, eu vou dizer, minha cabeça está pesada, ó, tem galho por todo lado. A minha mulher não é brinquedo não, pastor, a minha mulher é terrível. É há 15 anos que me bota galho. Quer continuar como chifrudo? Por mais 15? O problema é seu. O que eu vou fazer? Eu vou tomar escolha por ele? O que eu vou fazer? Essa decisão é sua, não é minha. Eu não estou insinuando aqui nada. Eu só estou dizendo verdades que muita gente tem medo de falar. Você quer o quê? Quer continuar mais 15 anos? Você é responsável pelo seu futuro. Pastor, eu estou desempregado há 5 anos. 5 anos. É 5 anos que eu estou desempregado. Sabe por quê, pastor? Meu último salário foi R$8.000. Eu até aceito ganhar 5 mil. Mas só aparece de 2, 3 ou 4. Tá legal. Continue então desempregado, meu chapa.
É você que faz a escolha, não sou eu não. Você é o responsável pelo seu futuro. E aí, pastor, eu não posso, porque meu pai, o senhor não sabe como é que era meu pai. Eu estou todo atrofiado. Deixa de conversa fiada. Você é dotado, você é uma persona. Você é uma pessoa dotada de vontade, inteligência e sentimentos. Você foi feito para se decidir. É por isso que Deus diz em Romanos 14:12: cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Você não vai chegar diante de Deus e dizer: Deus, me quebra meu galho. O senhor lembra do meu pai, como é que ele era, Deus? Jeová, meu pai era muito mau, era carrasco, Deus. Eu vivia assim. É mesmo? Teu pai vai acertar conta comigo, mas tu também vai acertar conta pela tua omissão, pela tua subserviência, por você não querer fazer escolha, por você não querer romper com essa miséria do passado. Você vai dar conta a Deus. Por isso que eu e você somos responsáveis por nossas escolhas e pelas decisões da nossa vida. A gente quer culpar todo mundo. Esse governo, esses miseráveis que estão aí. O aumento que foi. Olha o bicho do salário. Quando estava na oposição não era assim. Quando estava na oposição, o salário ia para 1.400. Agora quanto deram? É por isso, pastor. E o senhor é conselheiro do presidente. E o senhor pertence ao Conselho de Desenvolvimento Econômico da Presidente da República e reúne com um homem de 3 em 3 meses. Ai, pastor, sai dessa! Esse governo. Sabe? A gente tem que arrumar um bode expiatório. A gente tem que arrumar alguém para pagar o pato da nossa incompetência. A gente tem que arrumar alguém para pagar o pato da nossa indecisão. A gente tem que arrumar alguém para pagar o pato do nosso fracasso pelas nossas escolhas erradas, ou no presente não fazer nada para projetar para o futuro. Em quinto lugar, eu já vou terminar. Fica calmo, antes que você comece a dizer amém, eu já estou terminando. Em quinto lugar, existe uma palavra-chave para o futuro: esperança. Sabe o que significa esperança? Ter fé e confiança que vai se conseguir o que se deseja. Sabe o que é esperança? É a perseverante confiança no futuro. Meu filho, se você não tiver esperança, eu estou com pena do teu futuro, meu chapa. A esperança é a força motora do futuro. É a fé, é a confiança que você vai chegar no alvo, que você vai chegar em algum lugar, que você vai conquistar aquilo que você deseja. Se você não tiver esperança, você já é um fracassado já. Não é no futuro, não. Esperança. Você tem que crer, você tem que confiar, você tem que acreditar que você vai chegar lá. Porque se você não acreditar, você não chega em lugar nenhum. E se você tiver esperança, você vai chegar em algum lugar. Agora escute o que eu vou dizer para você. Paulo diz assim: uma coisa é que eu faço isso, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo pelo prêmio. Uma recompensa. Claro, você tem direito de pensar no futuro, que você quer ter uma vida melhor, que você quer dar uma vida melhor para a sua família, que você quer conquistar alguma coisa melhor. Não é pecado não, é natural, pertence à natureza humana e Deus gosta disso. Você quer ser recompensado pelo teu trabalho, pelo teu esforço, por você fazer um violento esforço para frente, por você prosseguir no meio da tempestade, por você visualizar na tua mente. Sabe, Deus gosta disso, porque você quer viver melhor. Eu, quando casei com aquela madame ali, ó, bonita pra caramba. Bota a câmera aí, meu chapa. Tu quer ser mandado embora, meu irmão? Tu perdeu o juízo, compadre? Aí, ó, a outra menina do lado da filha, bonita igual a mãe. Sabe? Eu, quando casei com essa madame aí, sabe o que eu era?
um pé inchado, amigo do seu coisa nenhuma, e trabalhava pro seu João ninguém. Quando eu casei com ela, eu fui morar numa rua chamada Rua Braga. O prédio era tão velho que quase que o Ministério da Cultura fez um tombamento histórico. Eu levei 9 meses para comprar o sofá da sala. Mas quando eu casei, o pai dela sempre foi um homem simples. Mas sempre tiveram comida, sempre dormiram, sempre tiveram cama, sempre tiveram uma estabilidade. Eu estava tirando ela da casa do conforto do pai dela. Eu disse para ela está aqui. Eu disse para ela, olha aqui, ó. Tu tá casando com um macho. É um mistério, aleluia. Tu tá casando com um macho. Eu vou te fazer feliz. Eu vou conquistar. Agora eu não tenho nada. Zerado. E tu vai ter que trabalhar. Senão nós vamos ter que pedir esmola para 2. Tu vai ter que trabalhar. Essa madame aí, a gente pegava o trem aqui na Penha para descer na estação de São Francisco Xavier. Ia de trem, porque ela saía aqui do banco que ela trabalhava aqui no bairro, que a gente morava aqui na Penha. Eu ia pegá-la e a gente ia de trem lá pro seminário, porque ela ia trabalhar de noite no seminário. Mas eu dizia para ela, um dia eu vou te tirar do trabalho, um dia eu vou te arrancar disso aí. Você pode esperar. Um dia vai chegar. Até alguns, eu não vou dar nomes aqui, porque vai causar constrangimentos, mas alguns dos meus cunhados e tal dizem: sonha, meu filho. Oh, ela vai parar de trabalhar. Aí hoje é que digo. Você tem que pensar, tem que sonhar. Rapaz, desculpa, eu não ia falar nada disso. Aguenta mais 7 minutos e eu acabo com o culto. Peraí. Rapaz, eu fico doido com os homens banana de hoje, rapaz. Tô aí, né, pastor? Tô aí, né? O senhor sabe, né? Conforme Deus permitiu, eu tô aí, né? Eu tô caminhando aí, né? Conforme Deus deixa, né? Se o senhor botar uma viúva rica na minha mão, né? Vai ser uma bênção, né, pastor? Ai, Jesus, tem misericórdia, Senhor. Agora escute o que eu vou te dizer. Paulo está falando de uma coisa superior a tudo isso que eu falei. Porque tudo isso é normal. Você querer crescer na vida, você ter alvos, ter objetivos, querer conquistar para o futuro, querer melhorar a sua vida, perfeitamente normal. Mas Paulo diz assim: o meu alvo maior, acima, transcende a expectativa do homem normal, do homem natural. O que eu quero, a coisa maior, mais sublime, não é eu conquistar apenas posições nessa vida, é o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Sabe que prêmio é esse? É que Paulo lá na frente estava dizendo assim: olha, um dia ele vai enxugar dos meus olhos toda lágrima. Não vai haver morte, não vai haver sofrimento. Eu vou ver Jesus como Ele é. Eu vou ter vida eterna. Essa é a nossa soberana vocação. Você pode ter os objetivos que você tiver nessa vida, e tem que ter. Mas você tem que ter uma coisa maior do que tudo que você pensa nessa vida. É que você não foi feito para viver 30, 40, 50, 70 anos, morrer e acabar. Deus fez você para ser eterno. E Deus quer te dar a vida eterna, e você tem direito à vida eterna. Esse é o nosso objetivo maior. Sabe, eu observo alguns cristãos hoje dizendo assim: Senhor Jesus, não volta. Olha, se tu quiser voltar para buscar a igreja antes de setembro, não faça isso não, Senhor, porque eu estou fechando um negoção agora. Não... Volta depois de setembro. Olha, eu vou casar, Jesus. Deixa eu ser arrebatado casado. Não volta agora não. Aí a expectativa. Cuidado para você não trocar seus objetivos. Cuidado para que as coisas temporais
não sejam maiores do que as eternas. Cuidado para você não perder a visão do céu, da glória de Deus, da vida eterna. Aquilo que em 1 João capítulo 3, versículo 2 está escrito: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, e assim como Ele é, veremos. Essa é a nossa soberana vocação. Nós estamos vendo lá na frente a nossa maior esperança. A esperança por uma coroa incorruptível, incontaminável, que não pode murchar, guardada nos céus para vós. É o nosso maior objetivo. Por isso que Pedro diz que nós somos peregrinos e forasteiros aqui nessa terra. Nós estamos aqui de passagem, porque Deus fez você para ser eterno. E Jesus veio a esse mundo para restaurar o homem ao seu estado original. Jesus veio aqui não foi para dar uma diaróide bacana, não. É para restaurar o homem ao seu estado original. Fazer o homem ser eterno e viver para sempre. Esse é o prêmio da soberana vocação que nós temos e que suplanta qualquer projeto para o teu futuro, qualquer coisa que tu imagina para a tua vida. Esse projeto suplanta qualquer projeto material, porque esse projeto é eterno e está no coração de Deus e manifestado para cada um de nós. E não perca a visão do céu, da glória de Deus. Não perca, porque isso é a coisa mais importante.